na apostila 3, nós vamos ter a aula 9, a primeira aula da apostila. A aula 9 fala de estrutura geológica do Brasil. Vou arrastar isso para cá. A estrutura geológica do Brasil. Nós falamos de estrutura geológica já em outros momentos, em sala de aula, antes da quarentena. Estrutura geológica são as bases da geomorfologia, são o que dá sustentação para o relevo superficial. Então existem 3 tipos. Vocês lembram desses 3 tipos? Olha só, reflita aí na sua cabecinha. Escudo cristalino, bacias sedimentares e dobramentos modernos. É muito importante que você entenda o que são cada um destas estruturas geológicas. Quando eu falar de escudo cristalino, quando a questão aparecer lá na sua prova, escudo cristalino, ele vai estar quase sempre associado a recurso mineral, riqueza mineral. Então, assim, quando os Estados Unidos começou o processo de industrialização, ele começou na região dos Apalaches, que são um escudo cristalino. Por que nos Apalaches? Porque havia abundância de recursos minerais. Então, tinha muito minério nos Apalaches. Se eu pensar, por exemplo, nos Alpes escandinavos, que são escudos cristalinos, lá no norte da Europa, também vai estar associado com recurso mineral. Se eu pensar aqui no Brasil, na região planáltica, no Planalto Central brasileiro, aqueles planaltos amazônicos, que são escudos cristalinos, também há riqueza mineral. Tranquilo? As bacias sedimentares, por sua vez, elas vão estar associadas com petróleo, tá? E com solo fértil. Como ela é uma bacia sedimentar, então a ideia é que ela é uma parte mais baixa e esta porção de terra mais baixa, ela vai receber o sedimento que vem sendo carregado das partes mais altas e vai depositando no solo. Então vai havendo um processo de sedimentação. Então essa ideia de bacia sedimentar, ela vai estar associada nas questões a recurso petrolífero, carbonífero, no caso carvão mineral, e a solos férteis. Se você decorar essa ideia de escudo cristalino para mineral metálico, para bacia sedimentar, para carbonífero, petrolífero, combustível fóssil, te ajuda muito nas provas. Aí, o último são os dobramentos modernos. Então, existem só essas 3 estruturas geológicas. E dentro dessas 3, a gente vai ter planícies, planaltos, depressões, montes, montanhas, e escarpas, chapadas e tudo que é nome de forma de relevo. Aí vai depender de como o autor classifica. Mas, em linhas gerais, a geomorfologia global, ela se resume a essas 3 estruturas geológicas. Dobramento moderno é área de montanha em construção. Para alguns autores, só é montanha se for dobramento moderno. Por exemplo, o Brasil, ele não vai ter dobramento moderno. Ele tem escudo cristalino e ele tem bacia sedimentar. Dobramento moderno não tem. Por quê? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. No caso, no centro da placa da América do Sul. Ou seja, aqui não há processo de formação de montanha. Aqui não tem processo de subducção, que é quando 2 placas tectônicas se chocam e aí levanta este dobramento moderno. Se a gente colocar aqui, ó, eu vou pôr aqui no Google para a gente, nem preciso pôr no Google, vou colocar aqui dobramento, mapa mundi geomorfologia. Olha só, aqui na imagem.
Vou pegar esse primeiro aqui. Olha só. Aqui eu tenho a parte de dobramento moderno mais elevado do planeta. Isso aqui é chamado de Cordilheira do Himalaia. Então, o Himalaia é a mais alta. Se eu olhar aqui no oeste da América do Sul, eu tenho a cordilheira mais extensa no sentido longitudinal. Então, na verdade, latitudinal, né? Ele vai aqui acima do Equador até a Argentina. Isso aqui é chamado de Cordilheira dos Andes. Aqui nos Estados Unidos e no Canadá, nessa porção aqui, nós temos as Montanhas Rochosas. Aqui na Europa, nós vamos ter os Alpes. Então, Alpes, alemães, austríacos, italianos, suíço e por aí vai. Aqui no noroeste da África, nós vamos ter a cadeia do Atlas, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os 5 principais dobramentos modernos do nosso planeta. Perceba que o Brasil ele não tem nenhuma área de grande altitude. Agora, se a gente associar isso aqui, ó, vamos colocar aqui, mapa de placas tectônicas no mundo. Vamos lá? Olha só. Aqui. Vou pegar esse aqui que tá mais verdinho, tá mais bonitinho pra gente ver. Repara o seguinte, o Brasil, nós já falamos disso, o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então aqui não tem choque nenhum. Agora, na costa oeste da América do Sul, perceba que a Cordilheira dos Andes ela coincide com a borda da placa sul-americana que está em contato com a placa de Nazca. O choque dessas duas, o movimento de subducção que a Nazca faz por debaixo da sul-americana, pelo fato da sul-americana ser uma placa muito antiga, uma das mais antigas do planeta, esse processo de subducção vai produzir um dobramento moderno. Este movimento aqui, transcorrente, ele produz o dobramento das montanhas rochosas. O choque aqui de placa africana com placa euroasiática produz na África o Atlas e na Europa os Alpes, o Cáucaso. Aqui no caso da placa indiana, ou vai ter mapa que você vai pegar, vai estar indo-australiana, tudo junto, o choque dessas duas, perceba que a Índia é um subcontinente, o choque das duas produz também uma cordilheira, um dobramento moderno, que seria a cordilheira do Himalaia. Tranquilo? Então, o Brasil não tem dobramento moderno. Por quê? Porque o Brasil está no centro de uma das mais antigas e fortes placas tectônicas do planeta. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Opa, deixa eu maximizar. Bom, vamos lá. O escudo cristalino. Olha que ele... Os escudos cristalinos, também chamados de plataformas ou crátons. Se você ouvir essa palavra, cráton, estrutura cratônica, ele está falando de escudo cristalino, ele está falando de recurso mineral. Correspondem aos primeiros núcleos de rochas que surgiram desde o início da formação da crosta terrestre. São formados por rochas magmáticas e metamórficas, originadas dos processos tectônicos ocorridos no pré-cambriano. O que é pré-cambriano? Isso aqui é antes de haver vida no planeta. É quando o planeta era uma bola de fogo e ele começou a se solidificar. Então, quando eu falo em escudo cristalino, eu estou falando dessas rochas muito, muito, muito antigas. Os escudos cristalinos possuem certa estabilidade tectônica, com formas muito desgastadas. Por que muito desgastadas? Porque é um relevo muito antigo, então ele sofreu ao longo de bilhões ou bilhão de anos um desgaste natural, devido ao longo período de exposição a processos erosivos. Constituem exemplos de escudos o escudo canadense, o das Guianas, o escudo brasileiro, o escudo africano. Beleza? Então, escudo cristalino ou cráton é a mesma coisa.
Bacias sedimentares. As bacias sedimentares correspondem a superfícies mais rebaixadas dentro dos escudos cristalinos. Marivaldo, a Bela fez uma pergunta. Perdeu. Ai, ai. Ai, que ódio dessa. Vai, filho, dá o zoom. Aí. Olha só. Então, esse desenho aqui, ele vai mostrar o perfil de A a B, onde o ponto central é a parte mais baixa, o A, o escudo da Guiana, o B, escudo amazônico. E, gente, tem algumas questões, vocês mesmos já fizeram, questões sobre perfil de relevo. Não precisa decorar, sair decorando o nome de relevo do Brasil, não. E essas questões, elas vão vir para vocês muito mais interpretativo para saber o que a bacia sedimentar tem, o que o escudo tem, qual é a natureza dos dois. Então, a bacia sedimentar ela vai ser mais plana, ela vai ser mais baixa do que os relevos em volta, e os escudos, eles são áreas mais altas, portanto, eles vão jogar esses sedimentos para dentro dessa bacia sedimentar. Bom, avançando aqui, dobramentos modernos. Olha só. Dobramento moderno foi modelado na era Cenozoica. Os dobramentos modernos correspondem a grandes curvamentos de forma côncava e convexa, os quais apareceram na crosta terrestre como resultado da ação de forças tectônicas e deram origem às altas cadeias montanhosas. Os exemplos típicos são as rochosas, que nós citamos lá atrás, o Himalaia, os Alpes e o Atlas. Faltou os Andes aqui na América do Sul, que ele fala no próximo parágrafo. Na América do Sul, o único dobramento moderno existente é a Cordilheira dos Andes, que se estende por toda a costa oeste do continente, cujo pico máximo atinge 6.962 metros, que é o Monte Aconcagua, na Argentina, um dos pontos mais difíceis de escalar no mundo, pelas condições climáticas. Em virtude de essas áreas estarem localizadas nas zonas de contato ativo entre placas tectônicas, é comum a ocorrência de terremotos e vulcanismos, visto que a ação tectônica é mais efetiva do que a erosão. Gente, esses dobramentos modernos, como nós falamos, eles não existem no Brasil. E agora, deixa eu olhar aqui para vocês, porque o que acontece? Tem gente que vai pensar assim, a Cordilheira dos Andes é um relevo muito alto. Então você vai pensar, se é muito alto, significa que faz muito tempo que ele está sendo construído. Por isso ele é altão. Muito pelo contrário. O dobramento moderno é um relevo novo. Tá? Ele é da era Cenozoica. Tá? Ele é do Cenozoico, então ele é recente no planeta. Agora, se eu pensar o escudo cristalino, ele não vai ter uma altitude muito elevada, ele é baixo no relevo, 800 metros, 1.000 e poucos metros de altitude, enquanto o dobramento moderno está acima dos 3.000 metros. Só que o escudo cristalino, ele é um relevo antigo. Por que ele é antigo? Primeiro, porque a gente datou as rochas já, mas é meio óbvio. Ele é antigo, por quê? Porque ele foi desgastado ao longo de bilhões de anos, então ele foi perdendo sedimentos e foi rebaixando. Enquanto que as cordilheiras, elas ainda não tiveram tempo para poder serem destruídas. Então, olha só, concluindo aqui a parte de Brasil, depois do exercício a gente vai falar disso aqui, ó, dos recursos que tem em cada um, que a gente até falou na introdução, né? Mas ele vai falar especificamente do Brasil no seu texto. Então, repara o seguinte, ó, eu tenho aqui bacias e coberturas sedimentares, faixas de dobramentos e coberturas de plataforma, esse rosinha, então o roxinho, bacia e cobertura sedimentar. Perceba que em volta do rio Amazonas, até aqui na parte centro-oeste do Brasil, embasamentos em estruturas complexas. Ou seja, isto e isso seria na verdade, esses três, né? Bacias e coberturas sedimentares. Os três aqui seriam os escudos cristalinos, e os depósitos sedimentares, esse begezinho, seriam as regiões de planícies.
sedimentares. Então, a gente vai receber sedimentação. Por exemplo, aqui, ó, o Pantanal. E, repara, ó, escudo do Brasil Central, esse verde. Olha o tanto de recurso mineral. Olha na Amazônia, de um modo geral, tanto de recurso mineral que tem. Aqui ele vai trazer o que tem de riqueza em cada um. Olha no meio da Amazônia, da bacia sedimentar. Olha o que é isso aqui. Olha na legenda. Petróleo. Então tem petróleo na Amazônia. Só que tem petróleo principalmente, olha onde? No Nordeste, no Sudeste. Principalmente. Então aqui dentro do meio do oceano nós temos a área do pré-sal. Aqui tem bastante recurso petrolífero. Tanto petróleo quanto gás. Tá? E repara que nas áreas de bacias sedimentares a gente não vai encontrar riqueza de minério tão abundante quanto nas áreas de escudos cristalinos. Ok? É isso.